em atender o museu, essa demanda do museu. O nosso diretor artístico que está aqui, Fábio Magalhães, uma honra a sua presença. Gostaria que você fizesse comentários em alguns momentos, porque você conhece bastante da história dessa obra icônica que passou pela família do Fernando. Todo mundo pode fazer perguntas, eu só vou pedir, por gentileza, que continuem com os microfones desligados. A gente tem a opção do chat, vocês podem escrever perguntas a qualquer momento, e eu vou interrompendo o Fernando para ficar com uma dinâmica e num ritmo de bate-papo, tá? Não precisa ninguém esperar ele terminar a fala. Então, Fernando, vamos começar então? Vamos, Cristina, com o maior prazer. Vamos de novo. Vamos de novo. Eu gostaria então que você começasse contando um pouquinho desse histórico. Então, Fernando, que vem de uma família de colecionadores, da sua vivência com a arte, como artista, conta um pouquinho da sua trajetória, até chegar no Abapuru, que é o nosso assunto principal, mas está no meio desse enredo todo aí. As minhas memórias de criança, de adolescente, é uma casa muito cheia de coisas interessantes, né? A casa dos meus pais, onde eu nasci, é na Rua dos Franceses, na Bela Vista, uma casa grande, muito cheia de obras de arte, cheia de móveis, tapetes, coisas interessantes. Na época que eu era mais criança, meu pai tinha um órgão que ele tocava. Não tocava bem, mas ele gostava de vez em quando, tocar o órgão. E havia sempre música clássica tocando na vitrola. Tinha uma grande coleção de discos. No porão havia um piano verdadeiro. Eu cheguei a ter aulas de piano, mas não fui bem sucedido, mas o piano ficou na casa durante muitos e muitos anos. Então, era uma casa que respirava cultura, era uma casa que recebia, os amigos eram arquitetos, eram músicos, eram maestros de orquestra. Então, o rol de amigos dos meus pais era a turma da cultura, das artes. E eu cresci no meio de tudo isso. Jamais imaginava, como criança, como adolescente, que eu fosse enveredar por esse caminho, mas é o que acabou acontecendo. E, no meio de tudo isso, um belo dia surgiu o Abaporu. Quer dizer, ele não surgiu como uma grande novidade na família. De repente, meu pai tinha comprado o Abaporu na Galeria do Bard, no Mirante das Artes, nos anos 60. E o Abaporu foi direto para o escritório dele, porque, aparentemente, o que consta é que minha mãe não gostava do quadro. Ou não sei se meu pai gostava muito mais do quadro, queria só para ele no escritório. Eu não sei qual das versões é a mais verdadeira, mas, enfim, o quadro não morava na casa da Rua dos Franceses, morava no escritório no centro da cidade. E como eu, vira e mexe, aparecia no escritório, eu ia curtir o quadro lá no escritório, que eu achava que estava muito bem pendurado, estava muito bem setorizado lá no escritório, e lá eu ia curtir. Então, a história é que eu não apenas convivi com o Abaporu, mas convivi com muitas outras obras de arte. E meu pai, vira e mexe, aparecia com uma aquarela nova, com um desenho novo, com uma gravura nova. E ele era um bicho de livro, ele vivia nas livrarias. Por exemplo, na livraria Cosmos, do Stefan Geierhahn, ele acho que quase que tinha um quarto particular para ele na livraria Cosmos. Então, ele era muito presente nesse universo de livros, de sebos, das feirinhas do Bexiga, feirinha do MASP. Enfim, aonde houvesse gravura, livro, desenho, era onde meu pai gostava de estar.
E esse clima, bem ou mal, a família participava, porque ele trazia as novidades e a gente... Não que ele mostrasse tudo que ele trazia, ao contrário, ele mostrava pouca coisa do que ele trazia. E o pouco que ele trazia, que ele queria mostrar, né? Às vezes ele... Olha o que eu trouxe aqui, depois de voltar da feirinha. Olha o que eu trouxe aqui, sei lá, um mês depois ele comentava alguma coisa. Mas era muito uma curtição dele, né? De comprar coisas, curtir coisas e participar desse universo. Fala, Cris, cadê você? Oi, estou aqui. Desculpa, Fernando. Fernando, o quadro foi parar na sua família na década de 60, né? 60. Eu li uma entrevista com a Tarsilinha e ela comentou do quadro. O quadro foi feito em 1928. O Fábio está aqui, que é um especialista. O Fábio que me corrija se eu estiver errada na fala, Fábio, por favor. O quadro de 1928 a Tarsila fez na ocasião para presentear o então marido dela, Oswaldo de Andrade, né? Sim, é isso aí. E já no ano seguinte, em 1929, o casal se separou. Me parece que ela trocou o abapuru, ficou com o abapuru e deu de presente para o ex-marido um de quirico, né? Foi acho que uma negociação do casal aí na ocasião da separação. E aí o seu pai comprou o quadro do Pietro Maria Bardi, é isso? Isso, na Galeria Mirante das Artes, na Rua Estados Unidos. Mas quando seu pai comprou, já era um quadro icônico, né, Fernando? Ele já tinha viajado, exposto em Paris, aqui no Brasil, em várias ocasiões. Ele já tinha um currículo forte, né, essa obra. Eu acho que naquela época ele era icônico, mas não era nem de longe o que ele é hoje, né? Ele era um aspirante à celebridade. Com muitas chances, mas ele era um aspirante ainda. Era um aspirante bem... já com um currículo fortíssimo. Currículo fortíssimo, é. Um currículo fortíssimo. E aí foi depois desse momento, quando o seu pai vendeu essa tela, que aí ele foi parar em Nova York e foi num leilão da Christie's que o Constantine comprou, não é isso? Isso. E aí hoje é a obra, acredito que é uma das mais famosas, né, da arte brasileira e com certeza a mais valiosa, né? Se fala em... Eu acho que hoje acho que não existe muita dúvida sobre isso. Exatamente. Mas as pessoas têm muita curiosidade em saber, porque quando o seu pai vendeu a tela, então me parece que a sua mãe não tinha uma grande paixão por aquele trabalho da Tarsila, mas vocês estavam ali convivendo há 2 décadas com a tela, né? Isso. E meu pai falava assim, durante muitos e muitos anos, ele dizia o seguinte: se me derem $200.000, eu vendo o quadro. E todo mundo escutava aquilo, entrava por um ouvido, saía pelo outro, porque o quadro nem estava em casa, estava no escritório. E talvez eu fosse da família quem tivesse mais conexão, porque a partir dos 18, 19, 20 anos de idade eu já estava muito conectado no mundo das artes. Mas então ele dizia: se aparecer alguém eu vendo, se aparecer alguém eu vendo. A cada ano, ou a cada 1 ano e meio, ou a cada 2 anos, ele comentava: olha, apareceu um aqui interessado no quadro, mas ele não quer dar o meu preço. Era o meu preço, era o preço dele, né? Ele não era o preço dele. $200.000 para ele era um valor muito alto e se alguém chegasse nisso ele venderia. E passaram-se os anos e, curiosamente, em 84, eu estava aplicando para uma bolsa da Fulbright para estudar artes em Nova York. E eu fui selecionado pela bolsa como 2º candidato alternativo. Ou seja, se 2 falhassem para ir, né, se inscrever na bolsa, eu entraria.
o primeiro alternativo entrou, alguém falhou, o primeiro alternativo entrou, e eu fiquei esperando ansiosíssimo o mês de julho, agosto, setembro, que seriam os meses para definir a minha situação na Bolsa e embarcar. E nada, e a Bolsa não veio, fechou a Bolsa, ninguém mais desistiu e eu fiquei sem a Bolsa. Só que, curiosamente, na mesma época que eu estava com essa ansiedade esperando a definição da Bolsa, meu pai vendeu o quadro. Então, um belo dia, ele aparece em casa e diz assim: o Antônio Maluf parece que vai comprar o quadro. E o Antônio Maluf acabou, de fato, pagando os $200 mil para o meu pai. E meu pai, num gesto de generosidade, distribuiu metade desse dinheiro para os 4 filhos. Então, eu botei no meu bolso $25 mil e falei: essa é a minha bolsa. E até o Telmo Martino, na época, brincou na coluna dele do Jornal da Tarde, dizendo que eu tinha ganho a Bolsa Baporu. Então, eu botei esse dinheiro no bolso e eu já estava com a cabeça tão feita para ir para Nova York, e lá fui eu direto. Eu já estava em Nova York. Com Bolsa Fulbright ou com Bolsa Baporu, o meu rumo era Nova York e lá fui eu. E assim, eu usei essa parcela da venda do Baporu de uma maneira muito interessante. O meu período em Nova York foi super rico. Para um artista plástico que estava em início de carreira como eu, foi uma coisa fantástica, foi fenomenal. Quer dizer, Dona Tarsila, bem ou mal, me deu um empurrãozinho lá em Nova York. Ô, Fernanda, a Cristiane está perguntando aqui, nos anos 90, se você sabe o ano da aquisição, nos anos 60, me desculpe, e eu acho que talvez o Fábio saiba responder essa pergunta para nós. Por que o Bard não quis manter no MASP essa obra? E por que o pai dele quis comprar à época? Eu acho que porque ele era um colecionador, ele colecionava muita coisa, pelo que você me contou, né, Fernando, seu pai. Ele tinha um interesse genuíno por arte, por livros, ele gostava de fazer aquisições. Era o assunto dele, mas o Fábio deve saber melhor do que eu. Não, eu não sei, não. Mas tem uma pessoa está viva que pode responder a isso, que é o Renato Magalhães Gouveia, que está com 92 anos, está lúcido, falei com ele outro dia, e ele era, enfim, um sócio com o Bard no Mirante das Artes. Portanto, ele deve conhecer melhor essa história. Mas o fato é que havia um distanciamento entre a galeria, os interesses da galeria e de mercado, e o MASP. Né? É importante também ver que houve uma campanha muito forte de aquisição para obras do museu, e foi numa dinâmica absolutamente extraordinária. Em uma década se construiu o acervo que o MASP tem hoje, o acervo mais importante, para vocês terem uma ideia da dinâmica dessas aquisições. Tem uma figura atrás disso importante, que é o Assis Chateaubriand. Não é? Ele financiava, ele reunia recursos quando ele não tinha, dos módulos mais diversos, não é? Usando a força da imprensa. Ele era um dos grandes jornalistas do Brasil e dono dos maiores jornais da imprensa, portanto, homem poderoso. E, graças a esse poder, ele reunia recursos suficientes para fazer aquelas aquisições. Passado esse período, quando o Chateaubriand entrou em crise, né, por causa do problema do AVC, o fato é que as aquisições foram interrompidas no MASP. Né? Aqui e ali uma doação, mas a aquisição mesmo parou. Né? O Bard sempre foi um dublê de diretor de museu e marchand de tableau. Ele fez grandes negócios. A Tarsila do Amaral tinha a Torre Eiffel do Delaunay, com dedicatória para ela, um quadro extraordinário que eu acho que está no museu nos Estados Unidos hoje. Eu esqueço o nome, mas é uma obra conhecida, até porque ela traz a dedicatória da Tarsila do Amaral. E foi vendida pelo Bard. Foi o Bard que vendeu isso num período em que a Tarsila estava com dificuldades financeiras. Né? De maneira que
Talvez o Renato, que esteja lá, conheça melhor. Eu conheço, por outro lado, essa venda, essa compra do Antônio Maluf, até porque o Antônio Maluf foi meu galerista quando eu era artista plástico, né? E depois ficamos amigos, irmãos. Eu sempre estive muito próximo do Antônio Maluf, né? E Antônio Maluf era realmente não só um grande artista, aliás, o Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba tem uma obra importante do Antônio Maluf dos anos 50, da década de 50, né? Mas o Maluf foi um marchand muito importante. Obras significativas passaram pela mão dele, né? E eu tenho a impressão que ele que vendeu para o Forbes, porque depois o Forbes foi o seguinte, digamos, pelo menos o notório proprietário depois do Stickel foi o Forbes, né? E foi a venda do Forbes, ou após o Forbes, que foi para os Estados Unidos e que teve então uma grande polêmica no Brasil a favor e contra essa venda, etc., né? E eu acho que a Tarsila ela ajudou a internacionalizar a arte brasileira, né? A que as pessoas tenham conhecimento da importância da arte no Brasil, né? E ela é emblemática porque trata de um tema interessante do Oswald de Andrade, da antropofagia, dessas questões, né? Que o Abapuru é o homem que come o homem, né? E essa besta, né? E, de certa maneira, essa metáfora da cultura, de você transformar com aquela coisa que o Oswaldo brincava o índio que come o bispo, né? Que come, portanto, o conhecimento da igreja, que come a cultura ocidental, e depois ele devolve isso, né? Toda essa questão ele viveu com Tarsila do Amaral, é um período interessante. A obra traz um certo gigantismo, né, no pé do personagem. Esse gigantismo, essa espécie de anarmofismo, você vai aparecer antes na obra da Tarsila, na Negra, que, se eu não me engano, pouco antes, não me lembro bem a data, 22, 23, por aí, né? E o Abapuru se tornou uma coisa realmente icônica, tanto pelo que ele representa, como do modo como ele representa, né? Uma obra extraordinária da Tarsila e, portanto, uma referência para a cultura brasileira. Mas eu não sinto prejuízo do Brasil, e nós temos ela no Museu de Buenos Aires. Esse museu tem ajudado a preservá-la, preserva ela com grande dignidade e dá a ela uma dimensão internacional. Eu várias vezes vi ela em exposições internacionais, graças ao Constantino. E mesmo ao Brasil, o Museu de Arte Moderna fez uma coleção importante do Constantino há anos atrás, e a Tarsila veio, acho que pela primeira vez, na exposição do MASP. Depois ela esteve agora, recentemente, na exposição do MASP, a famosa exposição da Tarsila, né? De maneira que há uma generosidade da instituição Malba, né, em divulgar a obra da Tarsila, e não só a obra da Tarsila, toda a produção latino-americana. Um museu que se destacou em prestigiar na América Latina a arte latino-americana, além dos museus americanos, alguns deles que fazem isso, né? Agora, Fernando, eu queria que você falasse um pouquinho do seu pai, porque o Érico Stick, ele era uma pessoa assim, uma visão muito prospectiva, né, da vida. Ele já tinha uma fundação lá atrás que hoje você administra. Então ele deixou essa herança cultural importante na família de diversas formas, né, não só com os objetos, mas também com esse legado de servir ao outro, de ter uma função dentro da sociedade, né, um cidadão completo, seu pai. Sim, com certeza. Isso vem já dos meus avós, né? Porque o meu avô, Ernesto de Ederiksen, pai da minha mãe, ele sempre foi um homem, um industrial, né? Ele foi um industrial com várias indústrias, várias empresas, e em todas elas ele fazia pioneiramente a creche, a escola,
o serviço social, o auxílio aos empregados, e tanto assim que eu lembro perfeitamente bem que no sítio da família, nas margens da represa Billings, onde hoje é a sede campestre do SESC em Interlagos, a gente brincava dentro da colônia de férias dos funcionários do grupo do meu avô, Ernesto de Derix. E esse legado se transferiu para os meus pais em Campos do Jordão, onde nos anos 30, 40, meu avô comprou grandes áreas de terra e acabou construindo a casa da família e, posteriormente, construiu o Hotel Turiba, inaugurado em 1943. E toda a presença dele em Campos do Jordão também teve o caráter de filantropia, pois ele criou, em 46, o Grêmio Bernardo de Derixen, que era o início de um trabalho social que beneficiava principalmente as crianças, filhas das famílias que iam se tratar de tuberculose em Campos do Jordão. Então, eram famílias normalmente muito pobres e essas crianças ficavam largadas, já que os pais estavam em tratamento nos sanatórios. E esse trabalho que meu avô iniciou passou para os meus pais assim que meu avô faleceu em 49. Meus pais, Érico e Marta, assumiram esse Grêmio Bernardo de Derixen, começaram a trabalhar dentro desse Grêmio. Esse Grêmio se transformou na Associação Beneficente Marta e Érico Stickel e, na sequência, em 1954, essa associação tornou-se a Fundação Beneficente Marta e Érico Stickel, que é a fundação que hoje eu dirijo, com o nome reduzido para Fundação Stickel, e desde 2004 essa fundação tem o viés de arte, de cultura, e nós buscamos transformar as pessoas necessitadas através das artes visuais. Então, a Fundação Stickel hoje, não hoje que nós somos paralisados por causa da crise do vírus, mas a fundação até o início do ano estava atuando nas periferias de São Paulo, promovendo cursos, fazendo exposições, editando catálogos, livros, enfim, uma atividade bastante intensa de transformação de pessoas através das artes visuais. Então, a filantropia que veio do meu avô, passou pelos meus pais e hoje está comigo, é uma coisa que já vem das gerações anteriores. Isso é muito interessante, né? Que famílias que já têm isso dentro do seu DNA, sempre tem um membro da família que está mais voltado para o assunto, né? E dá sequência. Você vê isso nos seus filhos? Você acha que eles vão continuar? Não, não vejo dos meus filhos, infelizmente. Não, assim como não aconteceu com os meus irmãos. Então, houve uma passagem direta para mim por alguma razão. Quer dizer, no momento em que nós vimos a fundação, que eu vi a fundação paralisada em 2004, e a minha mulher, a Sandra, me cutucou e falou assim: o que vocês estão fazendo com essa fundação? E eu disse nada, ela ficou muito brava comigo e falou: você precisa fazer alguma coisa. E esse foi o pontapé inicial dessa nova gestão da fundação, porque ela estava paralisada já há muitos anos, e eu, então, junto com a Sandra, recomeçamos o trabalho, tirando ela daquela paralisia, já com o viés da arte e da cultura. Foi essa a passagem, a linha direta, né? Ernesto, Marta e Érico e Fernando. O Fernando, acho que muitas pessoas não sabem, a gente até comentou isso no início da primeira fala, do nosso primeiro encontro, mas o Fernando é muito próximo do Max, fez uma doação importante, um conjunto de fotografias incrível, que o Fábio, inclusive, fez uma curadoria, a gente fez uma individual, doou muitos livros e nós temos 2 obras de sua autoria no nosso acervo, né, Fernando? Com muito prazer, gostei muito. É uma relação que começou através do Fábio, né, Fábio? Foi você que apresentou o Fernando para o museu? Não, eu conheço o Fernando da vida inteira, mas há muito tempo que nós não nos falamos, né, Fernando?
Isso. Acho que é mais de ano que nós não nos falamos. Bastante tempo. É. E, enfim, eu sou de um mais velho que o Fernando, mas, de toda forma, ele traz algumas coisas na lembrança importante. E uma delas que eu queria retomar é a da Livraria Cosmos. A importância que a Livraria Cosmos teve num determinado período, quando ela ficava no centro de São Paulo, e toda a cultura paulista, né, paulistana, era naquela proximidade da Biblioteca Municipal. Né? Galeria Metrópole. Isso mesmo. E ali, por exemplo, você vê a importância, a Cosmos trouxe para o Brasil alguns desenhos, algumas aquarelas do Egon Schiele, né? Eu acho que umas 6 ou 7, por exemplo. Né? Uma delas foi comprada pelo pai do Roberto Schwartz, que é um autorretrato do Egon Schiele, uma peça importantíssima, e que recentemente o Roberto doou para o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Né? E por lá passaram livros raríssimos, obras importantes, além de ele realizar exposições e de promover artistas. Era um local de encontro, um local de cultura, onde as pessoas iam se encontrar, conversar, discutir. E o pai do Fernando era uma dessas figuras da vida cultural paulistana. E eu como aprendiz de bicho de livro, que ficava um pouco na cola do meu pai lá na Livraria Cosmos, já com 20 e poucos anos, já imerso no mundo das artes, descobri na Livraria Cosmos uns livrinhos muito interessantes de um artista americano chamado Edward Ruscha. Então, esses livrinhos que eu comprei, como se eu estivesse comprando um livro qualquer, um romancezinho qualquer, anos e anos e anos depois, eu vim descobrir que eles são altamente valorizados, passaram a ser objetos de colecionador, e a Livraria Cosmos os vendia naquela época como livros comuns que eram naquela época, nos anos 70. E eu comprei praticamente essa coleção inteira, e a gente vai descobrindo que coisas que você compra com absoluta normalidade, passam-se as décadas, algumas viram peças icônicas, como é o caso do Abapuru, né? Meu pai jamais poderia imaginar que, quando ele comprou o Abapuru do Bardi, iria se transformar nesse ícone. Jamais imaginaria isso. Mas acho que ele teve um bom olho. Eu acho que tem essa coisa do olho bom, e hoje a gente está falando numa obra, algumas pessoas falam na ordem de 200 milhões de dólares. É uma coisa muito impressionante, né? Em especial para uma obra de arte brasileira, porque apesar de nós termos artistas fenomenais aqui no Brasil, os nossos artistas não alcançam valores tão altos no mercado internacional como a gente vê em outros países, né? Então, isso tudo que o Fábio falou, eu acho que complementa essa importância dessa obra do Abapuru, de internacionalizar a arte brasileira e também inserir nesse mercado mais alto, né, de valores. Eu acho tudo isso muito curioso. E também maravilhoso estar aqui na América do Sul e dentro de uma coleção, como o Fábio falou, generosa, que de vez em quando ela vem passear aqui no Brasil, né? A Abapuru visita o Brasil de vez em quando, isso é muito bom. É uma coisa interessante. Mas o que é legal falar dessas relações, né, de tudo isso que a gente está falando, você falou dos seus avós, do seu pai, tantos nomes foram citados pelo Fábio também, quanto isso pode reverberar, né, nas relações e onde você nem imagina, né? Eu nunca imaginava que ia ser amiga do Fernando, que ele ia ser um colaborador do museu. Então, quantas relações a gente já ampliou a partir de uma ação? E eu acho que é isso que é importante ficar na cabeça das pessoas, né? O quanto a arte pode, o alcance da arte, porque às vezes a gente pensa numa ação pequena, uma coisa local, ou algo do prazer só do colecionador, mas isso reverbera em algum momento e caminha, né, para uma direção que a gente não faz nem ideia, né, Fernando? É muito interessante, e nesse sentido eu tenho uma experiência
que é o meu blog. Eu tenho um blog chamado Aqui Tem Coisa, e esse blog existe há 17 anos. Eu sou um dos poucos blogueiros que pegou a febre inicial dos blogs, quando eles surgiram, e manteve o blog. Então, meu blog é ativo há 17 anos. E eu vou contando histórias no blog. Eu gosto muito de contar histórias. Então, por exemplo, talvez a partir de hoje, dessa nossa conversa, eu comece a escrever a história do Avapuru. Vai ser uma coisa interessante de fazer. Mas, pelo fato de eu ter as histórias sendo contadas... Procure o Renato Magalhães Gouveia. Eu ia sugerir isso. Eu vou fazer isso. E, então, como o blog está indexado no Google, qualquer história nova que eu conte, se alguém fizer pesquisa sobre aquela pessoa, sobre aquele artista, sobre aquele evento, vai encontrar o meu blog. Então, através dos anos, eu recebo consultas, eu recebo comentários de coisas muito interessantes que vêm através do blog, por eu estar contando as histórias. Então, isso é uma coisa que nós, brasileiros, eu sinto isso, eu vejo isso. Nós não temos o hábito de contar as histórias. Histórias, às vezes, corriqueiras, mas que precisam ser contadas. Elas criam a cultura, elas criam o sedimento para uma civilização crescer. E eu gosto de contar as histórias. Então, eu vou imediatamente seguir a dica aí do Fábio e vou procurar o velho Renato Magalhães Gouveia para ele contar as histórias. Completar as histórias. Sim, o Renato, essa semana eu fiz uma reunião com o Fábio, a semana passada, na verdade, e eu já nem lembro qual foi o assunto, por que a gente chegou no Magalhães Gouveia, mas a gente ficou quase uma hora falando dele, porque falei, Fábio, são muitas histórias, alguém precisa filmar isso, alguém precisa escrever sobre isso. E agora o Fábio já lembrou de mais uma história que ele, com certeza, ele conhece bastante. O Fernando, qual é o endereço do seu blog para eu colocar aqui no chat para todo mundo ter acesso? www.stickel.com.br. Stickel, Stickel, ok. Eu pronuncio o S. E uma pergunta, Fernando. Você continuou mordido por essa vespa do colecionismo ou não? Seu pai tinha essa paixão pelo colecionismo, né? Tinha, e ele fez uma coisa que eu acho que os colecionadores não devem fazer, que ele acumulou muita coisa, com muita sabedoria, mas ele não pensou no destino de tudo isso. Então, quando nós, filhos, após o falecimento dele, fomos olhar a famosa mapoteca dele e começamos a abrir as gavetas, nós descobrimos um tesouro que ninguém na família conhecia. Então, como eu contei no início que ele comprava uma aquarelinha e mostrava de 6 em 6 meses, nos outros meses ele simplesmente comprava e entuchava nas gavetas. Ninguém ficava sabendo. E essas gavetas eram abarrotadas de gravuras, desenhos, aquarelas, trabalhos maravilhosos, dos quais ele não projetou um destino, né? Como fez, por exemplo, o Mindlin. José Mindlin projetou o destino de sua coleção, né? Ele comandou, pelo menos, uma grande parte do processo de destinar a coleção dele para a EDUSP, né? Para o IEB. Ele mesmo comandou, né? Claro, com os filhos, ele já estava mais idoso, mas ele comandou o destino de sua coleção, o que não aconteceu com meu pai. Então, eu tenho uma coleção pessoal pequena, curto muito, já fiz muitas reciclagens, né? Já vendi coisas que estavam comigo há 30, 40 anos, comprei coisas novas, mas hoje em dia ela está praticamente estável, é o que cabe nas minhas paredes. Eu não acredito em guardar e nem tenho lugar para guardar, né? Tem muitos colecionadores que têm o famoso storage, tem lá um depósito, um galpão, uma equipe que cuida disso, né? Eu acho isso, não sei, não é meu ideal de colecionador. Eu gosto de ter aquilo que eu tenho aqui do meu lado.
na minha parede, na minha casa. O Fernando, o José Vignoli está perguntando se a família ainda mantém alguma atividade industrial iniciada pelo seu avô Ernesto. Não, Vignoli, obrigado pela presença. Não, nenhuma indústria mais. Nenhum comércio, nenhuma indústria. Essa é uma curiosidade. Quando eu falei da sua doação para o MAC Sorocaba, eu não comentei qual é o artista. E é uma coleção de fotografias muito interessantes do Juan Esteves e que fotografou artistas durante décadas, né? Eu acho que ele fotografa até hoje, né, Fernando? Com certeza, ele tem um trabalho muito grande, importante de fotografar os artistas. E um dos primeiros livros que a Fundação fez na sua nova fase, que iniciou-se em 2004, foi justamente o livro Presença, do Juan Esteves, e fizemos o livro e imprimimos as fotos, que foi feita uma exposição. E essas fotos da exposição de 2005 ou 2006, não lembro direito, é que foram doadas depois para você. Então, elas já estão expostas na Fundação Stickel, no primeiro espaço expositivo que a Fundação teve na Rua Ribeirão Claro. Antes da Farmácia Cultural, esse era outro espaço, né? Esse é o segundo espaço expositivo que a gente tem agora na Rua Nova Cidade. Uhum. A coleção é muito linda. O Fábio fez uma curadoria, nós fizemos uma exposição, eu não lembro bem o ano, mas acho que foi 2016, né, Fábio? 2017, eu acho que nós fizemos essa exposição. O Juan Esteves esteve presente. Isso, tivemos uma fala com o artista. Então, é isso que a gente falou, eu falei uns minutos atrás, de você reverberar as ações, aonde elas vão parar, né? A gente tem uma relação hoje com o Juan também, através de um contato do Fernando, e há muitos desdobramentos, né? O Juan doou muitos livros para a biblioteca do MAC Sorocaba, e as coisas vão tomando um corpo, né? Vão ficando intensas a partir dessas relações. É tudo muito interessante, né? Eu acho que antigamente todas essas relações se faziam nos coquetéis, que todo mundo ia nas vernissagens, eu ia em todas. Então, o centro das fofocas, das conversas, das ideias, né, dos projetos, bem ou mal, aconteciam nas vernissagens, aconteciam nas festas, numa era pré-internet. Hoje em dia, tudo isso acontece nos blogs, nos WhatsApps, nas mídias digitais. E eu acho que é tão válido quanto. Quer dizer, o dia que alguém descobre no seu site do Max, que tem um site na internet, que tem lá uma coleção do Juan Esteves, que foi doado pela Fundação Stickel, pode entrar em contato comigo. Nossa, mas por que a Fundação doou isso? Mas qual é a relação de vocês? Então, esse círculo de informações, de amizades e de conexões, eu acho que é super importante ser mantido. E eu gosto muito de manter isso, como eu contei que eu conto as histórias no meu blog. A própria Fundação Stickel está criando, neste preciso momento, um novo site que vai ter muito mais capacidade de fazer essas conexões, de ter essa amplitude de conexões. E eu acho que isso é muito importante. Contar as histórias, estar disponível para as conexões novas, eu acho que isso é que faz a coisa realmente funcionar melhor. Não tenha dúvida. É sempre bom, né? A gente tem essa vantagem, essa velocidade da internet, mas, no meu ponto de vista, nada substitui o encontro, né, presencial, o tete a tete. Me faz muita falta, né? As conversas em grupo, isso que você falou das vernissagens em São Paulo. Eu, aqui morando no interior a vida toda, eu via essas vernissagens em revistas, nos jornais que chegavam aqui, com certo atraso, inclusive. Eu recebia as revistas de uma tia que chegava com 2, 3 meses depois que tinha acontecido. Mas eu morria de inveja desse mundo, onde as pessoas se encontravam, que tinha as vernissagens. Para nós, artistas, naquela época dos anos 70, realmente todo mundo sabia que naquela terça-feira, que naquela quarta-feira, naquela quinta-feira, ia ter vernissagem. Estava todo mundo lá, ninguém perdia nada. Era de lei, todo mundo lá. Isso mudou muito, né? Hoje em dia eu corro das vernissagens, não quero mais. O Fernando, a Cristiane está perguntando se a fundação tem acervo.
Ela tem um pequeno acervo, deve ter umas, eu vou chutar um número, deve ter umas 20 obras diversas, mas esse acervo, até por decisão do nosso conselho curador, ele ficou estável, não vai se mexer nele, ele decora as paredes do nosso escritório e não temos intenção de ampliá-lo. Mesmo quando vocês fazem exposição de um artista, como você fez foi o ano passado que você fez Babinski? Foi o ano passado, não foi? Foi incrível a exposição. Vocês não fazem aquisição, mesmo numa situação como essa, porque foi um trabalho longo, né, aquele, né, Fernando? Você fez uma imersão, né? Foi até a ateliê do artista, ficou um tempo lá. A relação com o Babinski é muito rica e muito longa, porque o meu pai já era amigo do Babinski, né? Teve uma época que o Babinski morou na Ilhabela e meus pais tinham casa na Ilhabela. Então, dessa relação de proximidade da Ilhabela, também eu tenho um quadro do Babinski da minha coleção, que é a pintura de uma capelinha na Ilhabela. Então, desde aquela época que meu pai se relaciona com o Babinski, nessa época era mais próximo, porque ele estava aqui no estado de São Paulo, e depois a distância, porque o Babinski foi morar em Minas, depois foi morar em Goiás, depois foi para Brasília, mas bem ou mal a gente sempre manteve contato. E há mais de 10 anos atrás eu fui visitá-lo em Várzea Alegre, onde ele mora hoje com a Lídia, a mulher dele, e conheci o estúdio dele lá, que é fascinante. Fiquei 2, 3 dias lá com ele, que foi uma delícia. E recentemente a Rosângela Dorazio, amiga nossa, me perguntou: puxa, você esteve com o Babinski? Minha mãe fez uma exposição do Babinski em Minas, eu gostaria de conversar novamente com ele. Você tem um telefone? Tenho. Ela passou a conversar com o Babinski e dessa conversa da Rosângela surgiu o novo contato que a gente teve no ano passado, em 2019, onde o Agnaldo Farias e eu fomos visitá-lo novamente, porque a Fundação estava, naquele momento, estruturando uma colaboração nova, inédita, do Agnaldo com a Fundação, né, para o Agnaldo ser o curador do programa anual da Fundação Stickel. E essa visita de nós dois ao estúdio do Babinski, lá em Várzea Alegre, acabou gerando a exposição que foi inaugurada no dia 7 de setembro do ano passado, que foi uma exposição maravilhosa, de 66 aquarelas e 2 telas grandes. Que bacana, é bacana. A Rosângela Dorazio também é uma artista muito presente no nosso museu. Ela está sempre... Temos obras dela no acervo, ela participa das atividades. A gente brinca que quando os artistas estão muito presentes, a gente dá um prêmio de funcionário do mês. Ela já foi funcionária do mês 2 ou 3 vezes. Está sempre aqui com o pessoal aqui no museu. É uma artista muito querida. E o interessante dessa exposição do Babinski é que isso inaugura uma nova maneira de olhar as atividades da Fundação, que é o seguinte: a Fundação, além de continuar fazendo suas atividades de cursos, exposições e edição de catálogos e tudo mais na periferia, ela também vai privilegiar artistas que, por uma razão ou outra, não tiveram o reconhecimento devido e não tiveram ou exposições ou publicações relevantes em relação à importância da sua carreira, como é o caso do Babinski. Então, o Babinski tem uma importância gigantesca, ele está com 88 para 89 anos de idade e fazia, sei lá, 30, 40 anos que ele não expunha em São Paulo. Então, a Fundação resgatar esse artista e fazer uma exposição bacana, importante, como foi feita no ano passado, é muito importante. E fazer o catálogo. Então, houve um documento impresso, que foi o catálogo que foi feito, e foi feita a exposição. Então, essa maneira de trabalhar, de resgatar esse tipo de artista, é uma novidade e foi trazida pelo Agnaldo. E a próxima pessoa, né, o próximo artista que está também dentro desse diapasão é o Birajara Ribeiro, que nós já estamos conversando com a Yolanda, a viúva dele,
para começar a fazer um mapeamento da coleção dele, do acervo dele, que ela tem muita coisa na casa dele, no antigo estúdio dele. E esse vai ser um outro artista importantíssimo que foi pouco privilegiado por exposições e por publicações. Acho que não temos nenhuma publicação sobre o Birajara. Então, a Fundação vai olhar também para esse tipo de artista. Isso é da maior importância, Fernando. E vai muito de encontro ao trabalho que o Fábio Magalhães faz aqui em Sorocaba. Eu tenho o documento de 2002 do Fábio, fazendo um tratado de como deveria ser esse acervo, né, a ser formado, e o tipo de exposições que o museu deveria focar. E lá ele descreve que o acervo deve fugir desse jargão da obra-prima, deve privilegiar artistas que têm qualidade e são pouco reconhecidos. Exatamente isso que você está falando, né, Fábio? No caso do Birajara, eu fui muito amigo do Birajara Ribeiro e ainda recentemente organizando uma exposição lá no IAB, no Instituto de Arquitetos do Brasil, e tem lá ainda no restaurante, no bar, não sei, tem ainda um objeto dele, está um pouco detonado, merecia um restauro, mas tem um objeto, são umas caixas do Birajara Ribeiro que lá estão, né? O Antônio Maluf, por voltar ao nome do Marchand, ele desenvolveu um trabalho muito grande com o Birajara, né? O Maluf realizou diversas exposições do Birajara Ribeiro. Fico muito feliz, Fernando, de saber que você está recuperando essa memória do Birajara. Poucas pessoas sabem que Birajara, além de arquiteto, fez uma obra que tem pouco de arquitetura, mas muito de engenharia. Todas aquelas pontes do Cebolão, veja você, foram projetadas pelo Birajara Ribeiro. Você está brincando? Eu não sabia de arquitetura disso. do Zenon Lotufo, né? E, de certa maneira, do Oswaldo Bratic. Enfim, havia todo um relacionamento aí. Mas o Bira foi uma pessoa extraordinária e de uma atividade muito pessoal, né? Tanto como arquiteto quanto como desenhista, né? E ele é basicamente um artista, embora tenha feito essas caixas que eu mencionei, ele é um artista que trabalhou sobretudo com papel. E nós ficamos muito próximos, porque na época eu também trabalhava muito com papel, né? Como você também, né? Eu sempre fui muito mais um desenhista, um aquarelista do que um pintor. Isso mesmo, eu também. O Birajara, para mim, a importância do trabalho dele é o desenho. Ele é um excelente desenhista, um excelente aquarelista. Aquarelista, um colorista extraordinário também. Eu tenho algumas aquarelas dele, eu tenho algumas gravuras dele, e tenho uma lembrança muito boa do Birajara. Ô, Fernando, toda vez que eu converso com você, você sempre cita vários artistas e sua relação com esses artistas, você tem um interesse genuíno pelo trabalho de outros artistas, né? Isso é bastante curioso. Você me contou outro dia, na ocasião, infelizmente, quando faleceu o Cristo, você comentou de uma história interessante que eu acho que as pessoas iam gostar de saber. Nos anos, acho que também nos clássicos anos 70, um amigo meu me mandou um recorte de jornal do Globo, do Rio de Janeiro, dizendo o seguinte: Cristo vem ao Brasil embrulhar o Pão de Açúcar em celofane. Eu li aquela notícia e, naquela época, eu tinha acabado de trabalhar em uma empresa de engenharia. O meu início de carreira não foi nas artes plásticas. Meu início de carreira foi na arquitetura, que eu trabalhei alguns anos como arquiteto, e também trabalhei numa empresa de engenharia, em 2 empresas de engenharia. Então, eu tinha muita intimidade com grandes projetos e a maneira de tocar grandes projetos, né? Gerenciar grandes projetos. E eu vi aquela notícia e falei, opa, isso é para mim. Achei o endereço dele, mandei uma carta dizendo, Dear Mr. Crystal, eu quero ser o seu project manager
para o projeto do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Aí mandei meu currículo, pintei o meu currículo bem bonito e mandei a carta. Pouco tempo depois eu recebo um cartão postal assinado por Jean-Claude, a mulher dele, também já falecida, dizendo: Dear Mr. Stickel, muito obrigado pelo seu interesse, mas obviamente a imprensa falhou, né? Nós tivemos lá uma primeira amostra dos fake news. Então aquela notícia era fake news, ele não vinha para o Brasil. Mas muito obrigado pelo seu contato, papapá. Anos depois eu me correspondi de novo com ele, foi sempre super simpático, e eu tenho todo esse material guardado, né? As cartas, todas as coisas que eu recebi dele, foi muito gostoso. Quando as pessoas acham que estão mostrando alguma novidade, a gente já viveu isso lá atrás, Fernando. Tinha um nome diferente. Fake news era só mentira nessa época. Os empreendimentos do Cristo sempre tinham custos muito elevados. E ele precisava, portanto, de uma linha de patrocínio muito forte, porque são obras complexas, mesmo aquelas de menor porte, como você, enfim, cobrir a Pont Neuf de Paris, né? Ou mesmo coisas já maiores, como o Reichstag de Berlim. Enfim, são obras, todas elas, de custo bastante elevado, né? Eu também tive uma experiência com o Cristo. Eu tive com o Cristo em Nova York, junto, na época, com o diretor do Centro Pompidou, com o Werner Spies. E tivemos conversando, ele estava, naquela época, preparando a intervenção dele no Central Park. E ele dizia: as janelas do Central Park olham das janelas do Central Park, olham as pessoas mais ricas do mundo, né? Então, ele imaginava, é um projeto que pode vingar porque eu devo ter maior facilidade de patrocínio, né? No entanto, eu tive no ateliê dele em Nova York e ele era um homem que vivia para a sua arte, não era um argentário. Ele precisava de muito dinheiro para produzir, mas todo o dinheiro que ele obtinha, ele investia na arte dele, né? E vivia de uma maneira, o ateliê era grande, como necessita, né? E a grande empresária, era a Jean-Claude, era a mulher dele. Era ela quem, na verdade, produzia, conseguia esses patrocínios. Tanto que depois da morte dele, a morte dela, né? Ele se recolheu praticamente, fez poucas coisas de importância, né? Então, a morte dele, nós perdemos um artista muito interessante. Mas seria, hein, Fernando, seria lindo se ele fizesse o Pão de Açúcar, né? De celofane. E ter gente inteligente e ousada aqui para financiar isso, né? Seria no máximo. Eu tentei. Essa é uma história linda que depois deveria até incorporar na história do Cristo, né? O Fábio, você falou de Gate, né? Dessa instalação do Central Park. Eu li que ele demorou 22 anos para conseguir fazer. Olha que... Isso ele estava me contando, brigando com a burocracia. Que loucura, né? Então, isso que a mulher dele era hábil, né? Porque você imagina a burocracia para você embrulhar a Pont Neuf. Né? Isso não é fácil. O parlamento alemão. Burocrático como a França. Então, essas obras dele são obras de engenharia. Atrás da obra, além do efeito extraordinário dela, tem toda uma negociação, uma engenharia de negociação extraordinária. E a mulher dele era realmente a grande engenheira dessa construção, né? Que possibilitou que tudo isso, de fato, acontecesse. Eu li a história do Valley Curtain, naquela cortina cor de laranja que fez nos Estados Unidos. E a prática foi gigantesca, gigantesca. Pequenos proprietários de chácaras ao redor daquilo não queriam de jeito nenhum. E foram anos e anos de convencimento para conseguir fazer. Eu acho que pode ser que eu esteja errada, eu não sei, queria a opinião do Fábio e do Fernando, mas eu acho que trabalhos dessa envergadura,
eu acho que vão ser quase praticamente impossíveis daqui para frente, né? Nessa proporção, eu acho que só Cristo e Jean-Claude faziam, né? Não me ocorre, embora os artistas que trabalham com land art façam coisas impressionantes, mas emoldurar ilhas, né? Embrulhar o parlamento alemão, todas as obras deles eram de uma magnitude que eu acho quase impossível se fazer hoje em dia, né? Eu acho que tudo é cíclico, né, Cristina? As coisas vêm e voltam. Nós tivemos uma época que ninguém mais pintava. Depois teve uma época que só se fazia foto. Depois a pintura voltou. E eu acho que o artista vai sempre... Um dia ele inventa, faz um vídeo, mas chega uma hora que ele quer pegar um pedaço de papel e desenhar, fazer uma aquarela. Eu acho que ninguém sobrevive só de vídeo, ninguém sobrevive só de obra monumental, ninguém sobrevive só das técnicas mais sofisticadas, né? Eu acho que o artista, né? Ele vai sempre voltar para aquilo que é o básico. O básico é o desenho, é o papel. Não tem como escapar. Uma folha de papel, um lápis, resolve 90% das questões da arte. Não é, Fábio? É isso mesmo. Isso é interessante, né? E a gente vive um momento que é cada vez mais difícil encontrar quem desenha, né? É uma habilidade escassa hoje em dia, rara. E, por falar nisso, eu tenho que te contar também que eu estou escrevendo um texto que vai aparecer no meu blog, assim que tiver mais terminado, sobre a minha origem na Escola Brasil, com o meu professor Frederico Nasser, que acaba de falecer, e eu vou contar um pouco dessa história dos anos 70, 68, 69, 70 até 80, de 68 a 1980, redondamente, eu vou contar as histórias dos artistas da Escola Brasil, dos professores, de todo mundo que habitou aquela época que foi muito importante, que foi muito bacana. Que foi a época que eu contei que todo mundo ia nas vernissagens. Que bacana. Tinha muita festa, tinha muita farra nos ateliês, nos estúdios. Que delícia! Essa foi uma época foi muito pujante a produção, né? Havia toda uma efervescência nas relações, era uma coisa bem bacana. O endereço do blog do Fernando está aqui, viu, gente? Só copiarem para vocês acompanharem. Muito bom. Quando ele escrever. Pessoal, a gente está encerrando nossa hora de conversa, mas alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Fiquem à vontade. O Fernando, e que projetos, essa é uma curiosidade minha, que projetos foram interrompidos pela Covid na Fundação esse ano? Todos os cursos presenciais foram interrompidos, que era 90% da nossa atuação. Agora, mais recentemente, nós conseguimos estruturar um primeiro curso online, está sendo divulgado, estamos coletando as inscrições, que vai ser uma novidade total, nós nunca fizemos isso antes. Mas, bem ou mal, todo mundo vai acabar enveredando por esse caminho, se não permanentemente, mas isso vai ser, eu sinto que isso inevitavelmente será uma das nossas atuações para o futuro. Além das atividades presenciais, eu acho que sempre haverá alguma atividade não presencial. Nós vamos ter que melhorar muito, mudar, nos adaptarmos à tecnologia, né? O Max Sorocaba tem feito ações, cursos, palestras, encontros, lives como esta, mas a gente tem sentido bastante dificuldade, porque é uma área que a gente não tinha expertise nenhuma, falta tecnologia, falta equipe para fazer isso, então vai ser um momento de adaptação bastante duro para as instituições, né? Migrar para esse outro modelo, né? É um mundo novo. A tecnologia está aí, mas é um mundo novo. Como usar isso inteligentemente, como não encher o saco das pessoas com isso, né? É um mundo novo. Sim, exatamente. Todo mundo ainda tateando um pouco no escuro, né?
tentando achar qual vai ser o melhor caminho, pisando em areia movediça, mas é um mundo novo. É isso aí. É sem escapatória. Pessoal, mais alguma pergunta? Fábio, quer fazer mais algum comentário? Não, só dizer que gostei muito da conversa, gostei muito de encontrar com o Fernando outra vez, de ver seus projetos, suas ideias. Espero que a gente se aproxime mais, Fernando, mais do Max também, viu? Vamos lá, vamos fazer uma nova visita no Max. Isso mesmo. Daqui a pouquinho, eu espero. Um abraço a todos, gente. Muito, muito obrigada pelo seu tempo, pela segunda vez, pela parceria com o museu. Está sempre disponível e ser fonte de inspiração. Pessoas que estão sempre se renovando, sempre criando, próximo da arte de diversas formas possíveis. Muito obrigada, Fernando. Obrigado eu, adorei participar. E obrigada a todo mundo que esteve aqui conosco, que participou, todo mundo está aqui mandando um abraço, agradecendo. Obrigada, pessoal. Boa noite, então, para todos. Boa noite, tchau. Tchau.